Tudo bom, gente? Chegamos no último bloco de bioquímica e também o último bloco que fala sobre DNA e material genético e engenharia genética. A conversa de hoje é a respeito de teste de DNA, aqui com vocês. Cara, o teste de DNA ele foi inventado lá em 1984 por um pesquisador inglês chamado Alec Jeffreys. E o objetivo, moçada, do teste de DNA é exatamente identificar trechos específicos de DNA de interesse dentro do genoma do indivíduo. Ou seja, encontrar pedaços específicos de DNA que me interessam dentro do conjunto de DNAs que o indivíduo tem. Ok? Não deu para entender do que é que a gente está falando? Tem problema não, a gente tenta explicar melhor. Será que, por exemplo, a pessoa tem uma determinada doença genética? Suponho, por exemplo, que eu estou pesquisando se a pessoa ela tem o gene para uma doença X. Esse gene para a doença X, ele tem uma determinada sequência de nucleotídeos, mais ou menos desse jeito. Através do teste de DNA, eu consigo procurar dentro de todo o material genético que você tem, se você tem esse pedacinho de DNA de interesse, exatamente essa sequência que eu estou procurando. Para saber, por exemplo, se você tem a doença X ou você não tem a doença X. Agora tu imagina que tu tem lá 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas. Caramba, moçada, é coisa pra caramba aqui na conversa. O que quer dizer que saber se você tem especificamente um determinado pedaço de DNA é encontrar uma agulha no palheiro. Saber, por exemplo, se você tem especificamente esse pedaço de DNA que eu estou procurando, cara, é complicado pra caramba. Encontrei o pedaço de DNA perdido no meio de todo o DNA que eu tenho. Opa, descobri que eu tenho a doença X. Esse é o objetivo dos testes de DNA. Então, o teste de DNA, eu vou argumentar logo com vocês, que ele vai ter alguns objetivos, basicamente. Né? Número 1, detecção de genes de interesse, como, por exemplo, de genes para doenças. Eu quero confirmar se você tem uma determinada doença genética fulana, eu vou procurar o meu DNA de interesse, é o gene para doença. Então, eu vou procurar esse DNA de interesse dentro de todo o DNA que você vai ter. Mas, moçada, nós também podemos utilizar o teste de DNA, e aliás é o uso mais conhecido, nas técnicas de DNA fingerprint. O nome, moçada, fingerprint, quer dizer impressão digital de DNA, o termo, moçada, em inglês, e a impressão digital de DNA, ela vai lá reconhecer pessoas baseado no DNA. Então, o DNA fingerprint, para poder identificar determinados indivíduos. Sendo que, para você identificar uma determinada pessoa, nós não vamos utilizar os genes, né? Não sei se alguém lembra de comentando nas aulas anteriores, que os genes eles são iguais em todo mundo, né? Todo mundo no planeta Terra que tem cabelo castanho, o gene para cabelo castanho é igual ao meu. A minha diferença para você é que eu tenho um cabelo castanho e você tem cabelo loiro. Mas todo mundo no planeta que tem gene para olho castanho, o gene para olho castanho é igual ao meu. A minha diferença para você é que eu tenho olho castanho e você tem lá olho azul. Né? Agora, por exemplo, né? Tem genes que nem essa variação tem. Em todas as pessoas do mundo, o gene para insulina é igual. Então, o gene para cabelo castanho não vai me dar diferença para outras pessoas que têm cabelo castanho. O gene para olho castanho não vai me dar diferença para quem tem olho castanho. O gene para insulina não vai me dar diferença para ninguém. Mas tem uma coisa, moçada, que é variável em todo mundo, que cada pessoa do mundo, excetuando clones, né? Excetuando irmãos gêmeos univitelinos, eles têm do mesmo jeito. Estou falando, nesse caso lá, do DNA lixo. Sendo, moçada, o DNA lixo a região hipervariável de DNA, nesse caso, vai ser o meu DNA de interesse. Ou seja, nos casos de DNA fingerprint, nos casos, moçada, de impressão de DNA, impressão digital de DNA, para identificar pessoas,
o meu DNA de interesse, o que eu vou procurar vai ser o DNA lixo, porque ele é hipervariável. Detalhe, né? Esse lance do DNA fingerprint, da impressão digital de DNA, tem utilidades como, por exemplo, né? Análise de paternidade. Saber, por exemplo, lá se alguém é filho de alguém ou não é filho de alguém. Né? Lembrando que, apesar do seu DNA lixo, só você no mundo ter o seu DNA lixo desse jeito, 50% é igual ao do seu pai, 50% é igual ao da sua mãe. Então eu comparo o meu DNA lixo, metade tem que ser igual ao do meu pai, metade tem que ser igual ao da minha mãe para confirmar que eles são meu pai e minha mãe. Né? Mas também, moçada, casos de criminalística, né? A identificação de criminosos. Aqueles casos, moçada, lá dos seriados médicos, seriados policiais da vida, né? Um CSI da vida. Encontramos uma gota de sangue no lugar do crime. Encontramos um fio de cabelo no lugar do crime. Eu vou comparar o DNA da gota de sangue, o DNA do fio de cabelo com o DNA do suspeito. Se bater, cara, nenhuma pessoa no mundo tem um DNA lixo igual ao seu, a não ser que você tenha um irmão gêmeo univitelino. Então eu garanto que aquele DNA do sangue, aquele DNA do fio de cabelo é seu. No mínimo, você estava no lugar do crime. Vai ter que se explicar para a polícia o que é que você estava fazendo lá. Ou seja, isso aqui tanto é utilizado em medicina para diagnóstico de doença, como na vida cotidiana. Saber se alguém é filho de alguém ou não é. Saber lá se determinado suspeito é ou não é autor de um crime e coisas do gênero. E aí, como é que funciona o teste de DNA? Moçada, nós vamos usar algumas ferramentas para trabalhar no teste de DNA. Ferramenta número 1, enzimas de restrição. As enzimas endonucleases de restrição, as mesmas que eu usei na técnica do DNA recombinante? Gente, as mesmas. Qual é mesmo o papel das enzimas de restrição? Elas vão lá cortar o DNA. É a minha tesoura de DNA. Entretanto, lembrem que elas não cortam o DNA em qualquer ponto. Elas cortam o DNA em trechos específicos de DNA que variam de enzima para enzima. Né? Lembrando lá do exemplo que eu utilizei na aula de engenharia genética, da enzima EcoR1, que ela obrigatoriamente corta o DNA naquela sequência. E, gente, lembrando, ninguém tem que saber isso aqui decorado, mas vai cortar o DNA nessa sequência GAA-TTC especificamente. E por que isso é interessante para mim? Porque, por exemplo, imagine a situação de você ter lá uma criança e 2 suspeitos de serem o pai da criança. Suspeito 1, suspeito 2. Tudo bem? Alerta de spoiler. Eu vou entregar lá o final da novela, né? Vou acabar com o suspense. Suspeito 2 aqui, ele vai ser o pai. Sendo gente que era uma vez o DNA da criança, era uma vez o DNA do suspeito 1 e o DNA do suspeito 2. E mostrando o DNA de cada pessoa, tem uma sequência de bases nitrogenadas que é peculiar dela, né? Então, por exemplo, na criança, a sequência é essa aqui, e no suspeito 1, a sequência é essa aqui, e no pai, a sequência é essa aqui, e etc e tal, lá na conversa. Entretanto, a gente vai ter 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas em cada pessoa. O que quer dizer que, inevitavelmente, moçada, nós vamos ter que aquela sequência que pode ser cortada pela enzima EcoR1 GAA-TTC, ela aparece várias vezes. Depois você faz uma questão de análise combinatória, tudo bem? No meio de 3 bilhões de bases nitrogenadas, quantas vezes você espera que uma sequência dessas, de 6 bases de GAA-TTC, ela apareça? Vou adiantar a resposta. Milhares de vezes. Milhares de vezes, moçada, pode acontecer de você encontrar essa sequência. E onde você tiver essa sequência, suponha que ela está nesse ponto, nesse e nesse. Quando eu usar a enzima, corta aqui, aqui e aqui. Isso gera pedaços de DNA na criança. Vou chamar aqui de pedaço 1, pedaço 2, pedaço 3, pedaço 4. Gente, o suspeito 1 também tem essas sequências? Tem. Mas como o suspeito 1 ele tem um DNA diferente,
o ponto que a enzima corta, GATTC, estará localizado em lugares diferentes. Então a sequência GATTC na criança está aqui, aqui e aqui. A sequência GATTC no suspeito 1 está aqui, aqui e aqui. O que quer dizer que quando eu usar a enzima de restrição, corta nesse ponto, nesse e nesse, e vai gerar esses pedaços de DNA. Vou chamar de 5, 6, 7 e 8. Mas, gente, se o suspeito 2 é o pai da criança, metade do DNA vai ser igual ao do filho. E o resultado? Na metade do DNA, que vai ser igual ao do filho, gente, o DNA vai ser igual. E quer dizer que a sequência vai estar no mesmo ponto. Se é aqui na criança, é aqui no pai. Se é aqui na criança, é aqui no pai. Se é aqui na criança, é aqui no pai. O que quer dizer? Que quando eu usar a enzima EcoR1, eu corto nos mesmos pontos e gero pedaços iguais. O pedaço de DNA 1 da criança é igual ao pedaço de DNA 1 do pai. O pedaço de DNA 2 da criança é igual ao pedaço de DNA 2 do pai. 3 da criança é o 3 do pai, 4 da criança, 4 é o do pai. E o resultado é que eu posso utilizar isso para saber quem é filho de quem. Porque se eu pegar de repente lá e cortar o DNA todo de todo mundo, 50% dos pedaços de DNA da criança vão bater exatamente com o do pai. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3 e 50% vai ter que bater igual a da mãe. Sendo que num cara que não é pai da criança, os pedaços de DNA são de tamanhos diferentes. Por quê? Porque o ponto de corte, aqui, aqui e aqui. No cara que não tem parentesco, também pode ter o ponto de corte, mas ele está localizado em regiões diferentes. No que ele está localizado em regiões diferentes, eu gero pedaços diferentes. Então, 1 da criança é igual a 1 do pai, mas é diferente do 5 do suspeito 1. O pedaço 2 da criança é igual ao pedaço 2 do pai, mas é diferente do 6 do suspeito 1. Então, os pedaços de DNA da criança, metade tem que ser igual ao do pai, metade igual ao da mãe, mas no suspeito 1 não é. Como é que eu comparo os pedaços de DNA? Segunda ferramenta, chama de eletroforese. Onde, moçada, a eletroforese, ela vai ser exatamente uma técnica que ela separa moléculas, por exemplo, fragmentos de DNA, pedaços de DNA, baseado em duas coisas. Baseado, número 1, na carga elétrica do DNA. Gente, o DNA tem carga elétrica negativa, porque o DNA ele apresenta grupos fosfato PO4 3-. Então, DNA ele é formado de nucleotídeos, o nucleotídeo tem a base nitrogenada, a pentose e o fosfato. E o fosfato é negativo. Baseado na carga elétrica e baseado, moçada, no tamanho do fragmento. Sendo que como é que a gente vai lá e trabalha desse jeito? Eu vou pegar, moçada, uma gelatina, um gel especial de eletroforese. Essa gelatina, moçada, vai ser banhada com uma solução condutora de eletricidade. Uma solução que conduz corrente elétrica. Sim, Landim, e daí? Bom, e daí que eu vou pegar a gelatina, eu vou abrir buracos na gelatina, fendas na gelatina, e vou colocar os pedaços de DNA da criança, do suspeito 1 e do suspeito 2. Então peguei, cortei o DNA da criança nesses pedaços. No que eu corto? Pedaço de DNA da criança, pedaço de DNA do suspeito 1, pedaço de DNA do suspeito 2. E agora, como a solução conduz a eletricidade, a gente vai lá e estabelece dois polos elétricos, polo negativo, polo positivo, e liga uma corrente elétrica. Considerando, moçada, que o DNA tem carga elétrica negativa, então o DNA com carga elétrica negativa, ele é repelido pelo polo negativo e ele é atraído pelo polo positivo, com um detalhe. Pedaços de DNA que são grandes, eles são pedaços. Grandes, eles são pesados. Então, um fragmento grande, um fragmento pesado, ele anda pouco. Já um pedaço, moçada, de DNA pequenininho, ele é mais leve, ele anda mais.
Então, um fragmento de DNA que seja pequenininho, levinho, ele anda mais. Ou seja, a gente divide os pedaços de DNA baseado na carga elétrica do polo negativo para o polo positivo, porque o DNA é negativo, e baseado no tamanho. Então, pedaços, por exemplo, grandões, um pedaço 5, ele é grandão, pesadão, ele anda pouco. Um pedaço 6, um pouco menor, anda mais. O 7, menor ainda, anda mais. E o 8, pequenininho, ele anda mais ainda. Então, eu separei pelos tamanhos. Né? Você pega lá, pedaço de DNA 1, 2, 3, 4. Eles, moçada, vão andar uma determinada distância. E aí, a coisa bacana para analisar. Se o DNA da criança que eu estou analisando é igual ao do pai, isso quer dizer que os pedaços são iguais. Então, eles têm o mesmo tamanho. Pedaço 1 da criança é igual a 1 do pai, então eles ficam na mesma posição. 1 da criança e 1 do pai. 2 da criança e 2 do pai. 3 da criança e 3 do pai. 4 da criança e 4 do pai. Na hora de saber, moçada, quem é pai de quem, é muito tranquilo. Onde é que é mais parecido? Ora, o DNA da criança ele é igual ao do suspeito 2 e não do suspeito 1. Ele é igual ao do suspeito 2 e não do suspeito 1. E aí, eu comparo a posição dos DNAs. Cada tracinho desses recebe o nome de banda. Entretanto, não é tão fácil quanto eu descrevi. Por que não é tão fácil quanto eu descrevi? Porque eu estava comentando que o DNA ele tem 3 bilhões de bases nitrogenadas. Isso quer dizer que quando eu corto o DNA não é em 4 pedaços. Eu corto o DNA em milhares e milhares de pedaços, em milhares e milhares de bandas. Então, quando eu pegar o DNA da criança e separar, eu tenho, na verdade, moçada, milhares e milhares de pedaços de DNA, alguns maiores, outros menores, divididos pelo tamanho. No caso do suspeito 1, idem. No caso do suspeito 2, que é o pai, idem. E aí, o problemão. Como é que tu vai saber, moçada? Agora, quem é pai de quem na brincadeira? Como é que você vai comparar? Será que o DNA da criança parece mais com o do 1 ou com o do 2? Não dá mais para saber. Quando eu tinha 3 ou 4 pedaços, era fácil ver. Mas agora, com essa grande quantidade de pedaços, eu tô louco aqui e não consigo ver semelhança e diferença, que é tudo muito parecido. Daí, para poder ver com mais facilidade, se o pedaço do DNA da criança parece ou não com o do pai, com o suspeito 1 ou do suspeito 2, eu vou marcar alguns pedaços de DNA que me interessam. A gente vai utilizar as chamadas sondas radioativas aqui nesse caso. E o que é a sonda radioativa? Sonda radioativa são trechos de DNA radioativo. Gente, isso aqui é artificial, né? Isso aqui não existe na natureza. Isso aqui a gente fabrica de propósito. Sendo que ele é complementar ao DNA de interesse. Ou seja, é complementar ao DNA que eu estou procurando. Então, eu fabrico de propósito um DNA radioativo complementar ao DNA que eu estou procurando para poder identificar esse DNA de interesse aqui nesse caso. Normalmente, moçada, quem é o DNA de interesse? Ora, estava comentando que, no caso do diagnóstico de uma doença, o DNA de interesse é o gene da doença. Mas nos casos, por exemplo, de paternidade, de identificação de criminosos, o DNA de interesse é o DNA lixo. Só tem um problemão. O DNA lixo ele varia pra caramba. Como é que eu vou fabricar uma sonda, complementar o DNA de interesse, se eu não sei qual ele é? E é por isso, moçada, que quando a gente trabalha com essa historinha de exame de paternidade, o DNA de interesse que a gente usa é particularmente o que nós chamamos de VNTR. Gente, VNTR é uma sigla complicadíssima em inglês para número variável de repetições em sequência, sendo que os VNTRs também podem ser chamados pelo nome de microsatélites. E vamos ao que interessa. No caso dos VNTRs, os microsatélites, eles são trechos de DNA lixo, pedaços de DNA lixo, que são formados por sequências curtas repetidas de nucleotídeos, por sequências curtas
nucleotídeos que se repetem. Detalhe, que todo mundo tem isso. Por exemplo, uma sequência curta de nucleotídeo que se repete, sei lá, ATC. Todo mundo tem isso. Sendo que o que varia não é a sequência. O que varia entre pessoas, entre indivíduos, é o número de vezes que a sequência se repete. É o número de repetições da sequência. Como assim, Landim? O número de repetições da sequência em mim. Isso aqui se repete 10 vezes, em você 5 vezes, no seu vizinho 37 vezes, e varia de pessoa para pessoa. Sendo que, por exemplo, né? Imagine que na criança, no DNA da criança, essa sequência se repete 1, 2, 3 vezes. Imagine que, por exemplo, no DNA do suspeito 1, essa sequência se repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Detalhe, né? Suspeito 2 é o pai, ele é igual à criança, então é igual à criança. Se na criança a sequência se repetiu 1, 2, 3 vezes, no pai vai se repetir 3 vezes. Em outras pessoas, se repete um número diferente. Isso aqui é duplamente legal. Primeiro, que como a sequência que eu conheço, eu consigo procurar ela. E número 2, como o que varia é o número de repetições, se você tiver 3 repetições, quando eu colocar na eletroforese, que se baseia no tamanho do fragmento, vai ficar numa posição diferente de 5 repetições. E vai ficar na posição igual do pai com 3 repetições. Daí, se a VNTR, ela nesse caso lá, será ATC, quando eu fizer a sonda radioativa, eu vou fazer a sonda complementar. Ora, como é que vai ser o complementar de ATC? TAG. E quando, moçada, a gente coloca a sonda vai procurar exatamente quem eu quero. Suponha, por exemplo, que no suspeito 1 eu tenho aquela sequência ATC 5 vezes. Na criança eu tenho aquela sequência ATC 3 vezes. E o suspeito 2, que como eu já estraguei a resposta lá, é o pai, né? Já deu spoiler lá. Então ele tem 3 sequências. Quando eu usar o sonda TAG, TAG, TAG é complementar e marca com radioatividade. TAG é complementar a ATC, TAG, TAG, e com isso marca com radioatividade. Então, TAG complementar ao ATC, marca com radioatividade. E o resultado? Na hora de analisar, eu analiso tudo. Eu analiso os traços, moçada, que foram marcados com radioatividade. Eu só analiso as bandas radioativas. Daí, nesse caso, última das ferramentas que a gente vai estar utilizando com vocês, a gente vai lá trabalhar com o que a gente chama de filmes radiográficos, né? Qual é o objetivo do filme radiográfico? O filme radiográfico, ele vai ser sensibilizado pela radiação da sonda. No que ele sensibiliza com a radiação da sonda, a gente, moçada, pode analisar somente as sondas radioativas. Em outras palavras, eu vou colocar o filme radiográfico aqui em cima da gelatina de eletroforese e esperar um tempo. 1, 2, 3, um tempo. O resultado, quem for marcado com radiação, vai ficar no filme radiográfico. Até quando eu analiso o filme radiográfico agora, o filme radiográfico, ele tem lá a criança, suspeito 1, suspeito 2, e eu não tenho mais todas as bandas. Eu tenho somente aquelas que foram marcadas com radioatividade. E agora fica mais fácil você ver, né? E aí? O DNA da criança parece mais com 1 ou com 2? Agora fica claro que o DNA da criança é igual ao do suspeito 2 e não do suspeito 1, o que confirma que esse aqui é o pai. Daí, eu expliquei, moçada, a técnica, já falando das ferramentas. Eu vou apenas organizar a ideia para vocês, como é que funciona a técnica do exame de DNA, trabalhando, moçada, em 3 etapas. Etapa, moçada, número 1, cortar o DNA de todo mundo, né? O corte do DNA dos indivíduos envolvidos, criança, mãe,
suspeitos de serem um pai, vizinho, sempre é bom colocar o vizinho nessa hora. Então, o corte do DNA dos envolvidos com as enzimas de restrição. E, gente, isso aqui, quando você faz, gera um padrão de fragmentos, com o mesmo nome do fragmento de DNA, do tracinho que eu estava colocando, banda. Isso aqui gera um padrão de fragmentos, um padrão de bandas de DNA que ninguém no mundo tem igual a você, exclusivo do indivíduo. Entretanto, herdado metade do pai e metade da mãe. Exclusivo do indivíduo, entretanto, herdado meio a meio de pai e de mãe. 50% das suas bandas tem que ser iguais à do seu pai, 50% tem que ser iguais à da sua mãe. Para você visualizar as bandas, número 2, separação eletroforética das bandas. Então coloco os pedacinhos de DNA de todo mundo, criança, mãe, suspeito de serem os pais, os pedaços de DNA em fendas no gel de eletroforese e passo a corrente elétrica. O DNA negativo é atraído para o polo positivo, pedaços grandes andam um pouco, pedaços pequenos andam mais, eu separo pelo tamanho. No terceiro momento, a gente faz a hibridização, onde a hibridização é a marcação do DNA de interesse, do DNA que eu estou procurando com as sondas radioativas. Estava comentando que são tantas bandas, mas tantas bandas, que a gente vai ficar louco e não vai conseguir ver quem é parecido com quem. Então, quando você vai lá e vê todas as bandas, todos os tracinhos, vem cá, será que essa criança parece mais com um ou com dois? Não dá para saber. Entretanto, quando eu marco algumas bandas com DNA de interesse com radioatividade e eu uso o filme radiográfico, eu não vou ver todos os traços, eu ignoro a maioria deles. Eu vou pegar somente os traços marcados com radioatividade, só o DNA de interesse. Lembrando que o nome hibridização é porque eu tenho um DNA híbrido, né? A gente está somando o DNA azul, que é o DNA da criança, com o DNA vermelho, que é o DNA radioativo da sonda. Então é o DNA híbrido, né? Híbrido quer dizer misturado. Mistura o DNA azul da criança com o DNA vermelho da sonda, o DNA azul do indivíduo com o DNA vermelho da sonda, por isso o nome hibridização. E, gente, a gente vai lá, transfere o padrão para o filme radiográfico. Então, a transferência do padrão das sondas, da sequência dos tracinhos das bandas radioativas para o filme radiográfico, porque a gente transfere o padrão das bandas marcadas com a sonda para o filme radiográfico. O último capítulo da novela, transferir o padrão lá das bandas marcadas com radioatividade para o filme radiográfico, a gente então compara a posição das bandas. E aí, a comparação da posição das bandas é que vai dizer pra gente quem é pai de quem não é pai de quem, para poder dar a paternidade nesse caso. Corta, separa as bandas, marca as bandas com DNA radioativo, transfere o padrão para o filme radiográfico para não ter que analisar todas as bandas, só as bandas marcadas com a sonda, e aí compara a posição delas para fazer a análise.